Boa noite, meu querido, minha querida. Que bom estarmos juntos mais uma vez, após uma longa semana. Queremos dar graças a Deus pelo cuidado especial do Senhor para com as nossas vidas, pelas oportunidades que Ele nos concedeu durante esta semana de testemunharmos do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso estamos nesta noite celebrando ao Senhor as vitórias, o cuidado, pelas suas misericórdias que se renovaram nas nossas vidas a cada manhã. Então é tempo de louvor, é tempo de gratidão, tempo de expressarmos, de todo o nosso ser o quanto somos felizes em Cristo Jesus. Então que nesta noite possamos desfrutar da presença do nosso Deus e também aprendermos mais acerca da sua palavra. Queremos dar graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele há de fazer. Queridos, nós no último domingo estivemos aí encerrando esse semestre na Escola Bíblica Discipuladora e aprendemos muito e já estamos na expectativa das próximas turmas, que estarão sendo formadas, e nós já estamos convidando você para que você possa vir fazer parte de uma classe da Escola Bíblica Discipuladora. No dia 10 de julho, teremos um momento muito especial envolvendo todas as classes do semestre passado, que já concluíram, para ali eles fazerem uma apresentação, estarem ali fazendo uma dinâmica de tudo aquilo que eles aprenderam no semestre. Vai ser um tempo assim muito precioso, um tempo muito enriquecedor para a sua vida e para as nossas vidas, tá bom? Alguns pequenos grupos suspenderam as suas atividades nesse período agora de final de semestre, mas já estarão retornando agora no início de julho, e que você venha ingressar em um dos pequenos grupos multiplicadores. É tempo de orar, é tempo de estreitar relacionamentos, é tempo de comunhão. Por isso nós queremos louvar, engrandecer e bendizer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos orar ao nosso Deus, preparando os nossos corações para a mensagem que Deus vai falar a cada um de nós. Oremos, meus queridos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua majestade, pelo teu cuidado, o zelo que o Senhor tem tido para com cada um de nós. Obrigado, ó Deus, pelo aprendizado de cada dia. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pela comunhão com os irmãos. Obrigado, ó Deus, por aqueles que estão chegando e talvez assistindo esse vídeo, esta ministração pela primeira vez, Senhor, junto com a nossa igreja, Senhor. Que eles sejam, ó Deus, ricamente abençoados, tanto eles como as suas famílias, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que é militar na tua causa, Senhor, ser teus servos, filhos, ó Deus, pessoas que têm no Senhor a sua confiança e reconhecem a sua soberania sobre todas as coisas. Por isso, Pai, direciona as nossas vidas e ser conosco durante esta celebração. Oramos assim, ó Deus, agradecidos, e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus queridos. Que o Senhor fale conosco nesta noite e que, ao falar conosco, estejamos com coração aberto, mente iluminada para receber a palavra do Senhor. Vamos então ouvir aquilo que Deus tem a nos falar, e Ele também nos fala através da música, e Ele vai falar também através da sua palavra. Este é o nosso pedido ao Senhor, e chamamos você a estar conosco então nesse tempo de celebração. Milagres, que ouve a nossa oração.
mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua, e Ele continua, e Ele continua, e Ele continua sendo Deus. Meus amados, nesta noite, nós vamos refletir um pouco sobre direção e crescimento espiritual. E quero, à guisa de introdução, dizer para os amados que não é uma fórmula. O que pretendo e eu creio que o que Deus vai falar aos nossos corações. Porque muitas vezes a gente ouve e lê e parece que nos é transmitido fórmulas acerca do agir de Deus, do manifestar do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas e em nossas vidas. Por isso quero fazer essa ressalva em nossa introdução, dizendo para você, não espere uma fórmula, mas espere o poder e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a manifestação do Espírito Santo de Deus, trazendo a sua vida a uma reflexão acerca da direção do Espírito Santo e o nosso crescimento espiritual. E lendo esse texto, que está em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nós vamos então iniciar a nossa reflexão. O texto diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, a nossa caminhada, o nosso andar, eu creio que talvez em todos os sentidos, mas falando especificamente da questão espiritual, não é de que permaneçamos como crianças, como meninos, mas a palavra de Deus diz para que nós venhamos a avançar, a crescer e a amadurecer. Mas isso é necessário, e o que é necessário para que isso aconteça, esse crescer espiritualmente, é o de nós sermos submissos à direção do Espírito Santo de Deus, para que haja um crescimento espiritual.
Porque esse é o objetivo, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, o crescimento espiritual sob a direção do seu Santo Espírito. Por isso, requer de nós submissão, requer de nós obediência, para que essa direção e esse crescimento espiritual se torne uma realidade nas nossas vidas. Por isso, requer de nós também uma disposição para sermos obedientes ao Senhor, obedientes à orientação que a sua palavra traz para as nossas vidas a cada dia. Agora, nós precisamos também lançar mão de alguns elementos que, com certeza, irão nortear e irão nos dar subsídios para que esse crescimento espiritual possa ser uma realidade nas nossas vidas. É bem verdade que estaremos sob a direção do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai conduzir cada passo da nossa caminhada. Mas, já entrando e adentrando acerca desses elementos, acerca desses subsídios que virão para nos ajudar no crescimento espiritual, eu quero começar falando da Bíblia. A Bíblia, ela vai nos dar a sustentação, é ela que vai nos dar a maturidade, é ela que vai educar as nossas mentes para um crescimento espiritual. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem que ser obedecida. A mesma precisa ser lida, a mesma precisa encontrar morada em nossos corações. Paulo, falando a Timóteo, o seu discípulo, o seu filho na fé, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a palavra de Deus, Escritura inspirada, ela tem um propósito, ela tem um objetivo de nos ensinar, de nos repreender, de nos corrigir e também de nos educar. Então, se nós queremos crescer espiritualmente, precisamos da educação, de sermos educados. A nossa mente precisa ser educada e ela só será educada através da palavra de Deus. E quem não precisa de correção? Muitas vezes nós estamos trilhando uma caminhada, um caminho ou realizando ações que não são compatíveis com o ensino da palavra do Senhor. Por isso nós precisamos de correção. Por isso Deus precisa encontrar em nós um coração ensinável. Alguém que se submete à sua direção, à orientação da sua palavra. E muitas vezes ele precisa nos chamar a atenção e dizer assim: eu quero te ensinar, porque nós precisamos ser ensinados na palavra de Deus. Então a palavra de Deus precisa ser inculcada nas nossas mentes. Ela precisa ser absorvida e retida nos nossos corações e nas nossas mentes. Porque haveremos de trazer à memória a sua palavra, os seus ensinamentos durante a nossa caminhada. E para que haja crescimento espiritual, nós precisamos ouvir a palavra de Deus que traz bênçãos espirituais. A palavra de Deus traz bênçãos espirituais. Apocalipse capítulo 1, no versículo 3, diz assim: bem-aventurados, felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. A palavra de Deus nos traz bênçãos espirituais. Mas para que isso aconteça, precisamos ler esta palavra, Precisamos ouvir desta palavra, ruminar esta palavra, reter esta palavra nos nossos corações. Não é fórmula, volto a frisar para os amados irmãos. É o Espírito Santo de Deus ministrando aos nossos corações para que haja o quê? Crescimento espiritual.
Mas para que isso aconteça, precisamos estar sob a direção do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus precisa ser lida, ela precisa ser compreendida. Ler a palavra de Deus traz bênçãos espirituais, né? Ela traz bênçãos espirituais, né? E nós precisamos entender isso. Ao ler e ao ouvir, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Repito o que diz o versículo 3 de Apocalipse, capítulo 1. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Ler e ouvir, meditar, ouvir a pregação da palavra de Deus, porque a fé vem pela pregação, a pregação da palavra do Senhor. Então nós precisamos ouvir e ler a palavra de Deus, porque a mesma traz bênçãos espirituais para as nossas vidas. Uma outra questão é aprender a palavra de Deus para evitar o pecado. Oh, meus queridos, nós precisamos guardar a palavra de Deus para que não venhamos a pecar contra o Senhor. Com a palavra de Deus nos nossos corações e ela estando viva nas nossas vidas, fazendo a diferença nas nossas vidas, é ela que nos impede de cometer o pecado. Salmo 119, nos versos de 9 a 11, diz assim, ó: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixe fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olha, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Por isso, meus queridos, é imprescindível. Se você almeja crescimento espiritual, você não pode abdicar, você não pode negligenciar a leitura da palavra de Deus, o aprender da palavra de Deus, o guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra o Senhor. Uma outra coisa importante na leitura da palavra de Deus é meditar na palavra de Deus para ganhar sabedoria. Nós precisamos de sabedoria durante a nossa jornada, a nossa caminhada, para que melhor venhamos a tomar as decisões acertadas no nosso viver diário. Porque o nosso viver diário é um viver de decisões, de escolhas. E para isso nós precisamos de sabedoria, precisamos de discernimento na palavra do Senhor. Isso é imprescindível para cada um de nós. E isso é muito importante para aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador e necessita de alimento espiritual. Ele não pode deixar no seu dia a dia, na sua caminhada, a leitura sistemática da palavra de Deus. Porque essa palavra vai te trazer sabedoria, discernimento, vai trazer alimento para o seu espírito. E um espírito fortalecido, uma alma alimentada, ela com certeza terá sustentação contra as lutas, as adversidades do dia a dia. Além do que, a mesma será de profundo, de uma profundidade no auxílio às decisões que precisamos tomar no nosso dia a dia, porque precisamos de sabedoria em nossas decisões. Josué, capítulo de número 1, no versículo 8, diz assim, ó: Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus queridos, esta é a palavra de Deus. Se queremos ser bem-sucedidos na caminhada, e essa caminhada diz respeito às coisas de Deus, às decisões que precisamos tomar a cada dia, as orientações, não podemos, volto a repetir, não podemos deixar de meditar na palavra de Deus. Medita neste livro de dia e de noite, e assim você será bem-sucedido. Não é fórmula, é orientação da palavra do Senhor.
crescimento espiritual vem e se adquire por meio da palavra de Deus. O Salmo 119, no verso 99 e 99, diz assim, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Medito nos teus testemunhos, medito na tua palavra. Palavra essa registrada, inspirada por Deus e que está à nossa disposição, para que eu e você venhamos a nos aprofundar, porque é dela que vem o direcionamento para a nossa caminhada e o nosso crescimento espiritual. Um outro elemento que nós não podemos deixar de fora e não podemos abdicar para o crescimento espiritual e direção do Espírito Santo de Deus é uma vida de oração. É a oração, é o conversar com Deus. Precisamos entender que é imprescindível uma vida de oração para que haja crescimento espiritual, para que assim alcancemos maturidade e discernimento que vem do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, no versículo de número 3, diz assim, e o Senhor lhes disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Deus ouve as nossas orações. Os ouvidos do Senhor estão inclinados às nossas orações. Deus ouve as nossas petições, o nosso clamor que fazemos a Ele diariamente. Adorar a Deus por quem Ele é. É isso que a oração nos conduz. É adorar a Deus por quem Ele é, pela sua pessoa. É isso que nós vamos aprender através da oração. Salmo 29, no verso 2, diz assim, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Isso é adoração. A oração nos conduz para perto de Deus. A oração nos conduz para a intimidade de Deus. Conhecer e vê-lo e saber quem Ele é. Não apenas de ouvir falar. Não apenas do que as pessoas têm dito. Mas é você que passa a ter a sua experiência pessoal com Deus. Confessar as nossas fraquezas e pecados é através da oração. É através da oração que nós nos achegamos a Deus e confessamos o quanto somos frágeis, fracos, dependentes dele e o quanto o pecado tão de perto nos assedia. E quando caímos em pecado, tropeçamos, devemos confessar isso ao Senhor. 1 de João, capítulo de número 1, no versículo de número 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu querido irmão, minha querida irmã, se a queda aconteceu, se o pecado foi consumado, o texto bíblico lido aqui está dizendo, olha, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos acolhe quando nós tropeçamos e caímos. Não estou dizendo com isso que Deus concorde com o pecado cometido. Ele te dará a oportunidade da regeneração e da correção. Porque Ele é um Deus perdoador, um Deus cuidador e cuidadoso para conosco. Então devemos sim confessar as nossas fraquezas e os nossos pecados ao soberano Deus. Uma outra coisa, com relação à oração ao conversar com Deus é fazermos conhecidas as nossas petições diante dEle. Precisamos levar ao Senhor o que está nos afligindo. Aquilo que está tirando o nosso sono, o nosso sossego. Agora, ao levarmos ao Senhor e depositarmos diante do seu altar, precisamos confiar e acreditar de que Deus ouviu e Ele entrará com providência. Quanto ao tempo e o momento e como, isso é com Ele, não é com você e nem comigo.
Nós precisamos levar as nossas petições diante do altar do Senhor. Filipenses capítulo 4, no versículo de número 6, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Sejam conhecidas diante de quem? De Deus. É diante do Senhor. É na presença do Senhor. É conversando com Deus que você vai se derramar e vai falar diretamente com o Senhor. Nós temos um livre acesso a Deus. Isso foi concedido pela morte de Cristo na cruz do Calvário. O véu se rasgou e agora nós temos um livre acesso à presença do nosso Deus. Então leve a sua petição ao Senhor, clame a Ele, porque Ele é fiel e justo para perdoar e para nos acolher e para ouvir as nossas orações. Então é assim que nós vamos adquirir crescimento espiritual sob a direção do Espírito Santo de Deus. E para concluir, nós precisamos de comunhão. A igreja nos ajuda a ter comunhão com Deus e também com os nossos irmãos. É a igreja. E é esta comunhão que nós devemos primar e ter nos nossos dias. Atos capítulo 2, no versículo de número 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Era o desejo e a alegria de estar juntos, compartilhando, vivenciando experiências em conjunto, em unidade, em vivência relacional. Até mesmo porque, meus queridos, nós fomos criados seres relacionais, para nos relacionarmos com Deus, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança, mas também estarmos estreitando os nossos relacionamentos com o nosso próximo. Até mesmo porque Jesus diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Isso significa o quê? É relacionamento, viver em comunhão com Deus e com o nosso próximo. Então, meus queridos, ajudemos uns aos outros, ajudemos uns aos outros, vivendo em um relacionamento saudável, crescendo espiritualmente, porque quando você cresce espiritualmente, vem maturidade. E como consequência, os seus relacionamentos também se tornam maduros, se tornam saudáveis, porque você é uma pessoa saudável espiritualmente. Provérbios 27, 17 diz assim: como o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Relacionamento. Pode ter, às vezes, divergências? Sim. Pode haver atritos? Sim. Mas não perder a unidade, não perder o desejo de estar em comunhão. Jesus se reúne com os unidos em seu nome. Jesus tem o prazer e a alegria de estar com as pessoas, e Ele está com as pessoas que proclamam o seu nome. Mateus 18, 20 diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. É a presença de Deus no meio daqueles que o buscam, daqueles que o invocam. Então, meus queridos, minhas queridas, crescimento espiritual vem por meio da palavra de Deus. Crescimento espiritual vem por meio da oração. Crescimento espiritual vem através da comunhão com a sua igreja. Que Deus assim nos abençoe e nos conduza sob a direção do Espírito Santo e crescendo espiritualmente. Um abraço e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Eu olho para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, sua obra vou cantar,
meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Impressionante é ser e redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Uma palavra abençoada que o Senhor ministrou e o Senhor trouxe aos nossos corações, falando acerca da direção e crescimento espiritual. Que esse deve ser o nosso alvo, né? O nosso crescer e crescer com discernimento, crescer com sabedoria. E isso acontece por meio da palavra do Senhor,
e nós queremos dar graças a Deus, porque a sua palavra chegou até nós, foi ministrada aos nossos corações, nós a recebemos porque a temos como verdade absoluta para as nossas vidas. Que o Senhor então continue falando aos nossos corações, nos dando a direção através do seu Santo Espírito, e que cada passo, cada movimento que venhamos a fazer, façamos submissos à direção de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor seja sempre glorificado através do nosso proceder, do nosso andar, da nossa caminhada, que o nosso viver possa refletir, aquilo que Deus tem feito e tem falado aos nossos corações. Que Deus então assim os abençoe em nome de Jesus. Que esta seja uma semana em que haja um diferencial na sua vida, seja uma semana onde a fé é posta em prática, a palavra é exercitada e você possa vivenciar o poder e a graça do Senhor sobre a sua vida. Que você seja uma bênção na vida de outras pessoas, que você possa compartilhar da palavra de Deus com aqueles que com certeza estarão no seu caminhar, na sua caminhada, no seu dia a dia, aonde quer que você esteja, há alguém precisando ouvir da palavra de Deus. Que o Senhor então possa te instrumentalizar e possa dar a palavra certa, no momento certo, para você compartilhar a palavra de Deus. Que o Senhor então abençoe cada um de vocês ricamente em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela sua palavra, também pedindo ao Senhor a bênção dele sobre os aniversariantes da semana, sobre a vida do pastor Abimael, que está nesse período de férias, que o Senhor possa guardá-lo, protegê-lo e trazê-lo de volta na sua santa paz, na paz de Cristo. Oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Esta palavra, ó Deus, não volta vazia, ela tem um propósito, ó Deus, e que este propósito, meu Senhor, seja alcançado. Que nós possamos, ó Deus, praticar esta palavra dia após dia, colocando, ó Deus, os teus ensinamentos como direção, ó Deus, como ponto indispensável para o nosso crescimento espiritual. Abençoa, meu Senhor, ó Deus, aqueles que estão num leito de hospital. Abençoa, meu Senhor, para que eles tenham a recuperação, que o milagre do Senhor aconteça sobre as suas vidas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão desempregados, meu Deus. Abre portas de emprego, Senhor, para os teus filhos, meu Deus. Dá sustento, Pai. Dá o pão, ó Deus, àqueles que necessitam, que não tem nada sobre a mesa, Senhor. Traz a tranquilidade, meu Deus, traz a paz, ó Deus, no seio das famílias, meu Senhor. Dá sabedoria aos pais na criação dos filhos. Dá, ó Deus, o entendimento, Senhor. Dá, ó Deus, o trato correto às crianças, aos filhos, meu Deus, para com os pais, meu Senhor. Perdoa as nossas faltas, meu Deus, e ser conosco, Pai, a cada passo, a cada caminhada, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o pastor Abimael e a sua família, Senhor, nesse tempo, ó Deus, de descanso, que a tua boa mão, Senhor, sejam sobre eles, Pai. Abençoa aqueles que estão viajando, Senhor, meu Deus, que eles possam estar guardados e protegidos pelo Senhor. Abençoa, Deus, a convenção que acontecerá ali em Luiz Eduardo Magalhães, Senhor, a assembleia da nossa convenção. Que a tua paz, ó Deus, possa reinar no nosso meio. Livra-nos, ó Deus, dos acidentes, enquanto nós vamos, ó Deus, nos deslocar até aquele local, Senhor. Que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre os teus filhos, Pai, dando prudência, dando discernimento, Senhor. Que esta semana, ó Deus, seja uma semana onde vamos ser um diferencial na vida das pessoas, testemunhando, ó Deus, o que Cristo fez nas nossas vidas e a expectativa daquilo que Ele há de fazer ainda, meu Senhor. Que sejamos bênção, meu Senhor, nas tuas mãos para abençoar outras vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça florescer durante a sua caminhada em tudo aquilo que você fizer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Um abraço e até lá, e Deus te abençoe. O mundo vem avançando cada vez mais em suas tecnologias, e a mensagem do Reino de Deus pode ser propagada por meio dela. A IBP vem investindo em novos meios de comunicação para contribuir com a expansão do Evangelho.
Há algum tempo, estamos investindo na melhoria de comunicação interna e externa de nossa igreja. Estamos presentes nas nossas mídias sociais e também aprimorando a qualidade audiovisual do sistema de nossa igreja. A IBP é uma igreja para toda a família e é importante estarmos conectados com todas as gerações. Por isso, viemos aqui apresentar um novo projeto de comunicação da Igreja Batista da Pituba. Vem aí, IBP Connect!